Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início ao 30º dia do Vivendo a Quaresma, com o companheiro de jornada do Márcio Mendes, o livro A Luta de Cada Dia. Dia 30, a esperança na ressurreição. Abre aspas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Fecha aspas, citado em João, capítulo 11, versículos do 25 ao 26. Toda a nossa esperança nasce da fé na ressurreição de Jesus. Ela nos assegura que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida em Cristo. Essa esperança não é uma simples ideia ou sentimento romântico. É, antes de tudo, graça que pode transformar nossas vidas e nos dar força para enfrentar os desafios diários. A ressurreição do Senhor Jesus é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Abre aspas. Porque procurais entre os mortos aquele que está vivo. Não está aqui, ressuscitou, fecha aspas. Citado em Lucas, capítulo 24, versículos do 5 ao 6. Entre os inúmeros acontecimentos que sucedem logo após a morte de Jesus, o primeiro com o qual nos deparamos é o sepulcro vazio. Apesar de isso não constituir uma prova direta da ressurreição, constituiu para todos um primeiro indício que logo viria a se confirmar generosamente. A descoberta do sepulcro vazio pelos discípulos, primeiramente as mulheres e em seguida Pedro e João, foi o primeiro passo para o reconhecimento do fato da ressurreição. O próprio João afirma que, ao entrar no túmulo vazio e descobrir as faixas de linho no chão, viu e acreditou, citado em João capítulo 20, versículos do 2 ao 6. Isso supõe que ele tenha constatado, pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retornado à vida terrena como tinha acontecido com Lázaro. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo e glorificado, não morre mais. Nisso cremos e confiamos. Abre aspas. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia. E vazia também é a vossa fé, fecha aspas. Citado em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 14, assegura Paulo. A ressurreição constitui, antes de mais nada, a confirmação de tudo que o próprio Cristo fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, enquanto sua justificação quando, ao ressuscitar, Cristo deu a prova definitiva que havia prometido de sua autoridade divina. A ressurreição é o pleno cumprimento de todas as promessas de Deus aos homens. Por sua morte, Jesus nos libertou do pecado. Por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova vida. Assim realizou a justificação que nos restitui a graça de Deus. Fez isso para que, assim como foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova que consiste na vitória sobre a morte que veio pelo pecado e na participação real em sua vida divina. O Senhor adotou-nos e nos tornou seus irmãos não por natureza, mas por dom da graça. A ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. O que é então a esperança na ressurreição? É confiar nas promessas de Deus e na vitória de Cristo sobre a morte. Viver a nova vida em Cristo, deixando para trás o pecado e abraçando a santidade. Enfrentar os desafios da vida com coragem, sabendo que a ressurreição nos garante a vitória final. Viver com alegria e gratidão, celebrando a vida nova que recebemos em Cristo. Ser testemunhas da ressurreição, compartilhando a esperança de Cristo com os outros. Jesus nos assegura que Ele é a ressurreição e a vida.
Sua vitória sobre a morte nos dá a certeza de que, ao crermos nele, também participaremos de sua ressurreição. Essa esperança deve transformar nossa maneira de viver. Então, avancemos com coragem, alegria e gratidão. Fale com o Senhor. Como posso fortalecer minha confiança nas promessas de Deus e na vitória de Cristo sobre a morte? De que maneira posso viver a nova vida em Cristo, deixando para trás o pecado e abraçando a santidade? Como posso ser uma testemunha da ressurreição e levar essa esperança aos outros? Desafio do dia. Dedique um tempo para aprofundar sua espiritualidade, de modo a crescer em sua esperança na ressurreição. Oração. Oremos juntos. Senhor Deus, Tu nos chamaste a viver na esperança da ressurreição com os olhos fixos em Jesus. Agradeço-te pela vitória de Cristo sobre a morte e pela esperança de vida eterna que Ele nos dá. Ajuda-me a confiar nas Tuas promessas e a viver essa nova vida no Senhor, deixando para trás o pecado. Dá-me a coragem e a perseverança para enfrentar os desafios da vida e a alegria e a gratidão para celebrar a vida nova que recebi de Jesus. Faz-me experimentar a força da ressurreição para contagiar tantos que necessitam. Amém. Abre aspas. Cristo ressuscitou dos mortos. Por sua morte, venceu a morte e aos mortos deu a vida. Fecha aspas. Citação da liturgia bizantina. Neste dia, reforce sua confiança nas promessas de Deus, meditando nas Escrituras e nas palavras de Jesus. Faça o propósito de recordar todos os dias da vitória de Cristo sobre a morte e da promessa de vida eterna. Deixe para trás o pecado e abrace a santidade, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Participe dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da Confissão, para fortalecer sua vida espiritual. Persevere na fé, mesmo diante das dificuldades, confiando na força de Cristo. Viva com alegria e gratidão, celebrando a vida nova que recebemos em Cristo. Acostume-se a agradecer a Deus diariamente pelas bênçãos e pela esperança da ressurreição. Propósito: compartilhe a esperança da ressurreição com alguém que esteja passando por um momento difícil, oferecendo palavras de encorajamento e fé. Quando for tentado a se desesperar, supere as dúvidas, buscando suas respostas nas Escrituras e na oração. Vença o desespero, lembrando-se de que, em Jesus, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida em Cristo. Na sequência, o autor disponibiliza um espaço para que possamos realizar os nossos registros em relação ao tema abordado no dia de hoje. E a sugestão de leituras bíblicas das leituras diárias para a Quaresma nesta semana 5, Caminho para a Ressurreição, e está citada em Romanos, capítulo 8, versículos do 24 ao 25. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é impaciência que o aguardamos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Deixaremos na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir esse livro, que consideramos cada vez mais uma bússola de reorientação de caminhos, pois é um livro que você pode continuar utilizando ao longo do ano. Na orelha do livro ele cita: se em algum momento, ao sentir-se pressionado e combatido por maus pensamentos, você questionar: meu Deus, o que devo fazer? E agora, o que será da minha vida? Não se espante. Se ao retomar esse livro, a resposta lhe saltar imediatamente aos olhos, pois em qualquer página que abrir, poderá encontrar uma palavra de Deus diretamente orientada para o que você estiver enfrentando. E na capa final do livro, condiz ainda mais o que nós falamos sobre a questão de ser uma bússola para a nossa vida,
que diz que com ele nós vamos percorrer um caminho que nos aproximará de Deus ainda mais, abre aspas, deixando para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, fecha aspas, citado em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E mais adiante ele continua: esse livro será nosso companheiro de jornada, nosso amigo fiel, que nos ajudará com os melhores conselhos inspirados na palavra de Deus. E como um bom mestre, irá nos mostrar sempre o próximo passo. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.